Ai, ai, ai. Mas, escuta, deixa eu ver essa sua camisa aqui. Deixa eu ver de perto. Olha só. Ó, tem a Wonder Woman aqui também, olha só. Mulher Maravilha, Wonder. Tem o Flash. Eu não tinha visto isso, tem na frente também ou não? Ah, tem. Bem bolado, hein? Onde você comprou essa camisa? Ou você ganhou? Tem o Aquaman. Todos eles são men, né? Aquaman, Batman, Superman. Tá certo. Bonita a sua camisa. Olá a todos, eu sou o Fábio Costa e este é mais um TBT da TV, aqui no Observatório da Televisão, mais uma quinta recordando figuras e momentos marcantes da trajetória da nossa TV. Nesta quinta, nós vamos recordar Silvio Santos e os seus 88 anos completados ontem, quarta-feira, dia 12 de dezembro. Silvio Santos, para quem eventualmente ainda não saiba, se chama, na verdade, Senhor Abravanel. Ele nasceu em 1930, né, já que está completando 88 anos, nasceu em 1930 no Rio de Janeiro. Né? Para quem se lembra da letra do samba enredo composto em homenagem ao Silvio Santos, para o desfile da Escola de Samba Tradição em 2001, que inclusive foi um ano muito marcante na vida do Silvio de um modo geral, você pode se lembrar que o samba começa justamente dizendo que ele nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Porque quando você diz só nasceu na Lapa, pode ser que as pessoas pensem que ele nasceu aqui em São Paulo. Mas lá há Lapa, como há aqui, aqui há Penha, como há lá, enfim. Silvio Santos, indiscutivelmente, é uma das figuras mais importantes da história da nossa TV, que tem recentemente completados 68 anos. Ele é um empresário de sucesso no ramo das comunicações e em outros ramos também. Ele é o animador, como ele prefere ser chamado, e não de apresentador. O animador de televisão, provavelmente mais querido, mais respeitado, mais imitado e que mais influenciou não só os seus contemporâneos, como também aqueles que vieram depois dele na mesma função. Você pode perceber em entrevistas que esses profissionais dão, ou mesmo que eles não declarem oficialmente, mas no seu comportamento diante das câmeras, que Silvio Santos, assim como Chacrinha, Flávio Cavalcante, Jota Silvestre e outros comunicadores tradicionais dos primeiros tempos da TV, são grandes influências para os profissionais que estão aí hoje em dia, como Rodrigo Faro, Geraldo Luiz e mesmo as mulheres, Eliana, Ana Hickman, Brito Júnior e tantos outros, né? O próprio Marcelo de Carvalho, que é dono da Rede TV e apresenta na grade da emissora O Céu é o Limite, um formato resgatado, e também já há alguns anos o Mega Senha, claramente se inspira, ainda que não declare isso, no estilo Silvio Santos de animar auditórios e de deixar os seus convidados à vontade no palco. Esse deixar os convidados à vontade no palco e estar muito à vontade no palco sempre foi muito característico do Silvio Santos, uma pessoa simpática, agradável, que recebe você bem, sempre muito sorridente, animado, cantarolando, dançando pelo palco, sem olhar por onde pisa, porque aquele é o território dele e ele tem pleno domínio. Mas nos últimos anos, até por uma idade mais avançada, que é usada como, vamos dizer assim, uma desculpa por muitas pessoas, o Silvio tem... Eu falo assim, o Silvio parece que é meu íntimo, né? Meu vizinho, meu amigo, né? Mas ele é uma figura íntima de todos nós que crescemos assistindo o programa do Silvio Santos, de todos que regulam em idade com ele e o acompanham desde muito jovem. É como um pai, um avô, um tio, uma pessoa próxima realmente de todos nós, embora não seja para a grande maioria das pessoas, né? Nos últimos anos, voltando, o Silvio tem tomado atitudes bastante controversas, condenadas, criticadas, reprováveis mesmo, né? Uma das mais recentes ocorreu no Teleton desse ano, quando causou muita polêmica uma atitude que ele tomou em relação a Cláudia Leite, que é cantora, muito conhecida, uma moça muito bonita e tudo mais, né? É desnecessário que eu repita aqui o que o Silvio falou, porque você que acompanha a televisão sabe. Atitudes como essa, como querer casar Yudi Tamashiro com Priscila Alcântara, querer fazer Dudu Camargo e Maísa namorarem, serem noivos, se casarem, porque ele é bem posto na vida e ganha bem. E aí ela respondeu muito bem, se ela não ganhava bem, né? Porque então ele ganha bem e ela ganha mal, então? Pois é. Silvio tem tomado cada vez mais atitudes nesse sentido de causar controvérsias e polêmicas. Não dá para dizer que elas sejam propositais. Por isso mesmo, a idade, como eu disse há pouco, é evocada como uma desculpa para essas atitudes.
Mas, sejam propositais ou não, as falas do Silvio, as coisas que ele diz, até constrangendo os convidados, a própria plateia, elas poderiam e até deveriam ser repensadas. Porque eu tenho 32 anos, eu cresci vendo o Silvio. Quem me conhece na vida do mundo real, fora aqui das telas, sabe como eu gosto do Silvio, sempre admirei a figura do Silvio. E, para mim, com o que a gente pensa, o que a gente vive, as discussões que nós temos hoje em dia, é um pouco complicado ver o Silvio dizer e fazer o que ele tem dito e o que ele tem feito, né? E eu não sou nem mulher, que é geralmente o gênero mais atingido por essas atitudes. Mas eu não preciso ser mulher para me solidarizar com elas, né? O Silvio é uma figura de uma importância inegável, indiscutível na televisão e faz parte da vida de todos nós. Nesses 88 anos de vida, são muitos os momentos que a gente pode lembrar que marcaram a nossa própria vida de alguma forma. Muita gente fala isso a respeito do Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos tem uma música própria para cada grande momento da sua vida. Seja quando você está apaixonado, seja quando seu casamento acabou, você gosta de alguém que não gosta de você, tem o café da manhã para nós dois, tem os botões da blusa que você usava e esse tipo de coisa. O Silvio Santos também tem um programa ou um fato, ou alguma coisa que ele já fez na vida que tem a ver com você, quando você assistia com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe, o domingo em família, o domingo no parque que você com 40 anos ou mais, foi lá participar quando estava na escola, o Passo a Repassa, que para quem não lembra, Silvio também já apresentou, ou o Boa Noite Cinderela, Sinos de Belém, Topa Tudo por Dinheiro, Show do Milhão, 21, do qual eu mesmo participei, muita gente ainda deve se lembrar disso, aqueles que me conhecem, né? Então, Silvio é uma figura muito ligada e, como eu disse há pouco, muito próxima de todos nós, como um parente, como um amigo. E nesses 88 anos, além dos parabéns e do desejo de muitos anos de vida para ele, que eu realmente desejo do fundo do coração, eu gostaria que ele não apagasse diante de nós que crescemos acompanhando o seu programa todos os domingos, essa figura tão agradável, tão querida realmente, se não por todos, pela maioria das pessoas, com essas atitudes que ele tem tomado, como eu disse, não se sabe se de propósito ou não, e acredito que até que não sejam. Mas nem só de polêmicas e de controvérsias e de coisas desagradáveis nós podemos falar em 88 anos de Silvio Santos. Silvio Santos, como muita gente sabe, e há muita gente também que duvida, começou a sua escalada rumo à grande fortuna que possui hoje como camelô no Rio de Janeiro. Ele aproveitava o horário do almoço ou pequenas pausas que os seguranças, os guardas municipais tinham para vender as suas canetas, etc. E vendia muito bem, mesmo não ficando lá o dia inteiro. Dali, ele depois evoluiu para outro tipo de negócio, começou a vender bebidas e fazer um divertimento, um entretenimento para as pessoas durante a viagem da barca entre o Rio de Janeiro e Niterói. Depois veio para São Paulo, após ganhar diversos concursos de calouros, inclusive alguns dos quais disputou com Chico Anísio, veja você, essa história é sempre evocada por um dos dois em diversas ocasiões, né? E quando chegou a São Paulo e começou a trabalhar no rádio, e ficou um amigo muito próximo de Manuel de Nóbrega, o pai de Carlos Alberto, que está até hoje aí no ar, no banco da praça. Manuel de Nóbrega, que é o criador da praça, era um radialista de muito sucesso e acabou dando a Silvio aquela que se tornaria a maior chance empresarial, se não da vida dele, a maior em muitos anos que ele teria, que era gerenciar o Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade, recentemente, após uma pausa de alguns anos, após problemas das empresas do grupo Silvio Santos, ele voltou à baila com os produtos Jequiti. Você compra o carnê do Baú da Felicidade e pode concorrer a participar do programa Roda Roda Jequiti e receber cosméticos na sua casa depois de um ano de carnê pago e essas coisas. Essa sempre foi a filosofia de Silvio. Lidar com as classes mais baixas, menos favorecidas, com uma comunicação fácil, amistosa, simpática, muito clara, e que vendia os produtos das suas empresas, não só o carnê do baú, mas também os móveis das lojas Tamacavi, que ele produzia com madeira das suas próprias fazendas, e coisas assim. Até plano de saúde o Silvio já teve, o Clã, nos anos 80. Só que essa grande vitória empresarial se tornou ainda mais simbólica quando, entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 80, Silvio se tornou proprietário de uma rede de televisão, que era o seu grande sonho, o SBT. Desde a primeira emissora que ele conseguiu, em 1976, no Rio de Janeiro, o Canal 11, até algumas que foram
vamos dizer assim, herdadas por ele do que era a Rede Tupi até 1980, Silvio Santos ergueu um verdadeiro império de comunicação aqui no Brasil que, durante muitos anos, só teve como frente a própria TV Globo, que é uma empresa baseada em outras filosofias e que começou de outra forma, né? A partir já de empresas de comunicação, um jornal e uma rádio. A partir do SBT, Silvio Santos se tornou uma figura cada vez mais poderosa e influente nas comunicações do Brasil. E sempre de muito boas relações com a política, fossem os líderes da nação quem quer que eles fossem. Isso é condenável até certo ponto por muita gente, mas é adotado por muita gente também no mesmo teor. Recentemente, mais uma das polêmicas do Silvio não envolveu nenhuma humilhação, nenhum xingamento, nenhuma palavra ofensiva, mas um resgate de uma frase que é um símbolo do regime militar. Brasil, ame-o ou deixe-o. Também falamos sobre isso no Observatório da Televisão e você pode acessar o nosso site e ler textos a respeito disso. Essa foi uma atitude muito infeliz, que não teve a ver com misoginia, nem com machismo, nem com preconceitos, mas com a nevralgia política que a gente vive. Só que não foi a primeira nem a última vez que o Silvio vamos dizer assim, aliou, se mostrou simpático a uma filosofia de governo e de país. O animador Silvio Santos e o empresário Senhor Abravanel sempre foram figuras dissociadas uma da outra, pelo grande público até. Todo mundo sabe que ele é dono do SBT, todo mundo sabe que ele é dono da Jequiti, foi dono da Tamacavi, mas as pessoas não ligam as atitudes controversas, ocultas para nós, do empresário, porque o animador suplanta tudo isso. O animador é muito simpático, muito agradável, tem muito sucesso e sempre teve, então acaba que o empresário é tido mais só como o dono da TV, que brinca com os horários, que muda os programas de dia sem avisar, que tira programas do ar mal tendo eles começado, e esse tipo de coisa. Embora, é bom que se diga, sendo bem sincero, nos últimos anos isso tenha praticamente desaparecido do SBT e a grade tenha sido constante, respeitada e com muito êxito. Um único exemplo disso são as novelas infantis. Mas, entre tantas controvérsias e paradoxos, a figura de Silvio Santos deve ser respeitada e valorizada na história da nossa televisão, porque a partir dela se contarão vários capítulos, já se contam vários capítulos dessa história. E nesses 88 anos que ele completa hoje, eu só gostaria de dizer que particularmente agradeço muito por todos os momentos de felicidade, de alegria, de sorrisos que ele me deu e deu à minha família, com certeza deu também à sua, e que nesse futuro próximo, que acredito que demore muitos anos ainda para que um dia nós nos despeçamos do Silvio, né? Ele repense as atitudes que tem tomado, que não tem pegado bem, que tem desagradado especialmente a um público mais jovem e até decepcionado esse público, e nós possamos ter no Silvio de novo aquela figura tão querida e sem nódoas, sem rusgas nessa nossa relação que se fortalece todos os domingos, quando ele entra nas casas de todos nós, por volta ali de 7, 8 horas da noite, e vai até o final desse nosso dia de descanso, nos preparando para mais uma semana da nossa luta árdua pela sobrevivência. A simbologia da figura do Silvio Santos é muito grande. E eu não acho legal que, no fim da vida, simbolicamente, porque ninguém deseja que ele morra tão cedo, essa imagem tão querida de um avô, de um pai, de um amigo, seja comprometida pelas atitudes que ele tem tomado ultimamente. Na próxima semana nós estamos de volta com mais um TBT da TV aqui no Observatório da Televisão no YouTube. Nos acompanhe no nosso site com nossas críticas, notícias, reportagens e entrevistas sobre o mundo da televisão do Brasil e do planeta Terra todo. Um abraço, tchau. Ou te deram? Você pode falar também desse livro? Esse livro é bom posso. também. É bom? Você já leu? Eu já li. Eu já li, que eu queria ver se ele falava mal do SBT aqui. Ó, esse é meu livro, tá bom? Meu mesmo, meu, Silvio, escrevi. Ele se chama, esse aqui foi um rapaz que eu mandei assinar o livro pra mim, tá? Esse é o livro que ele fala sobre todas as novelas que tiveram algum problema, seja ele qual for. E se você gosta de problema, ou melhor, se você gosta de novela, de problema ninguém gosta. Se você gosta de problemas, pode ler, tá bom? Tá aqui. Ai, é espirituoso você, não deu o livro na minha mão? Vou colocar depois. Tá certo. Ai. Tchau pra vocês, tá bom? Até domingo mesmo.